Lucas 15, verso 11. Jesus continuou: um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse a seu pai: pai, quero a minha parte da herança. Assim ele repartiu sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante. E lá desperdiçou os seus bens, vivendo irresponsavelmente. Repita comigo: vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região e ele começou a passar necessidade. Por isso, foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o seu campo a fim de cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, repita comigo, caindo em si, ele disse: quantos empregados do meu pai têm comida de sobra? E eu aqui morrendo de fome. Eu me porei a caminho e voltarei para o meu pai e lhe direi: pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. A seguir, levantou-se e foi para o seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para o seu filho e o abraçou e o beijou. O filho lhe disse: pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado de teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele. Coloquem um anel em seu dedo e calçados em seus pés. Tragam um novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa e alegrarmos. Pois este meu filho estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. E começaram a festejar o seu regresso. Louvado seja o nome do Senhor, amém? Deixa a Bíblia aberta. Se for a Bíblia do celular, deixa aberta também. Olha só, nós estamos na série Recomeços. E o subtema é: porque desistir não é uma opção. Nós estamos em um mês que ele provoca em nós grandes sentimentos. Uns de frustração, por olharmos a vida passar, o ano passar e estarmos na mesma condição. Outros de ânimo, de novos planos, como por exemplo o projeto Fitness Entre Amigas. A ideia de colocar mulheres da igreja, as mulheres da igreja, em uma condição agora de cuidarem mais da saúde. E aqui o objetivo não é que você seja a nova Gisele Bündchen, tá? Não é que você seja, enfim, medida pelos detalhes do que os padrões de beleza atuais. Não, cuidar da saúde, tá? A beleza vem como consequência desse cuidar da saúde, sentir-se bem, entender esse templo do Espírito Santo. Jesus estava falando aqui, quando ele proferiu essa parábola, que é a chamada parábola do filho pródigo. Ele estava falando para uma plateia cheia do que eu chamaria de inimigos do recomeço. Gente extremamente duvidosa de que certos caminhos, certas decisões e certos buracos que a gente cai na vida sejam reversíveis. Esse grupo que olhava com um profundo descrédito, esse grupo que olhava com uma profunda antipatia para aqueles que tinham chegado em alguma área de ruína na vida, como por exemplo, uma ruína na sua vida moral, no sentido da sua sexualidade, por exemplo. Eles eram absurdamente queixosos contra as prostitutas daquele tempo. Eles também eram profundamente queixosos contra os cobradores de impostos. Esse grupo dos que eu chamo hoje de inimigos do recomeço, e talvez você tenha alguns inimigos do seu recomeço, esse grupo é o grupo dos chamados fariseus. Os fariseus, eles eram exatamente um grupo de religiosos, pessoas extremamente conhecedoras da Bíblia, mas extremamente implacáveis com o erro. Foram eles mesmos, os fariseus, que em outra ocasião
chegaram para Jesus e disseram: mestre, essa mulher foi pega em adultério. Tá? Ela estava com outro homem, ela é casada, ela foi pega no ato, não disseram, não foi uma fofoca, ela foi vista, ela foi pega no ato sexual, fora do seu casamento. E a lei diz que ela tem que ser apedrejada. Jesus disse: tudo bem, assim que está na lei. Mas vamos fazer o seguinte: eu vou deixar aqui que atire nela a primeira pedra, para apedrejá-la, para matá-la, portanto. Não era só para fazer dano, era para matar mesmo. Ou seja, que comece a matá-la aquele que também não tem razões para ser morto, aquele que não tem pecados. E aí ele começou com o dedo a escrever na areia, ninguém sabe o que é que o Senhor estava escrevendo lá, mas a Bíblia diz que um a um foram soltando as pedras e foram se afastando. Ele olhou para aquela mulher e disse: mulher, vês tu que nenhum dos teus acusadores está mais aqui? Então, como nenhum deles te condena, eu também não te condenarei. Contudo, vá e o quê? Não peques mais. Tem gente que gosta só da primeira parte da palavra de Jesus, né? Olha, tá vendo? A gente tem que tratar o povo assim, né? Tá vendo? Não tem pé, tá vendo? É bichinho, deixa ela ser prostituta. Quando tá assim, tal. Não, escuta. A graça do recomeço está ligada exatamente a uma mudança de direção na vida. Jesus, ele vai conosco, ele vai nos buscar lá no fundo, mas ele não vai para ficar com a gente lá no fundo, dizendo: oh, meu filho, aqui está tão bom, né, meu filho, continue fazendo suas imoralidades, continue fazendo suas safadezas aqui, né, que eu vou estar aqui com você. Não, vá e não peques mais. Ou seja, a graça é exatamente a possibilidade de recomeçar, às vezes do zero, às vezes com a reputação acabada. Talvez haja pessoas aqui nesse auditório que estão com alguma área da vida, ou com muitas áreas da vida em ruínas. Talvez financeiramente em ruínas, talvez emocionalmente em ruínas, talvez relacionalmente em ruínas. Talvez estejam com a autoestima lá no chão, talvez olhem para a vida e não acreditem que é possível recomeçar. E para completar, vocês têm, e todos nós temos, e eu não chamaria isso de mecanismo de defesa, mas eu chamaria isso de um mecanismo que é um desconfiômetro natural que nós temos como humanos, que é exatamente dentro de nós os inimigos do recomeço. Às vezes as nossas percepções sobre nós mesmos e sobre a nossa condição atual são muitas vezes os inimigos do recomeço. Às vezes a gente mesmo diz: não, eu não tenho mais condição, eu não tenho como mais me levantar, eu não tenho mais como sair dessa, eu não tenho mais como deixar essa droga, eu não tenho mais como deixar esse relacionamento adulterino, eu não tenho mais como me livrar dessa situação, eu não tenho como me livrar daquela situação, eu não tenho como reconstruir minha reputação, eu não tenho como reconstruir a minha vida profissional. E aí nós temos, às vezes, os nossos acusadores somos nós mesmos. Então nós temos um tribunal interno, tá, que está todo o tempo crucificando-nos e muitas vezes pisando na nossa cabeça, no nosso próprio pescoço, quando Deus quer dizer para nós: não, é possível recomeçar, é possível sair de onde você está, é possível você fazer de novo, é possível você construir. Mas olha, gente, para a gente saber, muitas vezes, ter a ideia, a compreensão do nosso estado, a gente precisa entender passos que muitas vezes nos levam exatamente à ruína em que nós nos encontramos, ou hoje, ou ontem, ou talvez amanhã. Então Jesus, ele vai usar aqui uma parábola para falar da extensão, para falar, sabe, da largura, para falar da altura e para falar da profundidade do amor de Deus por nós, a ponto de abrir portas de recomeço para todos aqueles que desejam recomeçar. E ele vai usar aqui, gente, uma parábola que certamente gerou ira profunda nos inimigos do recomeço, nos fariseus. Jesus, ele vai usar uma cena de família, e eu até penso que quando se usa uma cena de família, relação de pai com filho, de mãe com filho, ele já faz isso exatamente para entrar no centro das nossas emoções, porque o lugarzinho para nos fazer feliz e também o que tem maior predisposição de nos ferir é o ambiente familiar, exatamente pelo amor que nós temos, não é assim, gente? Quanto mais a gente ama, quanto mais próximo a gente está, ali é na família que a gente vive as maiores alegrias, mas é na família que a gente vive as maiores tristezas, exatamente pela susceptibilidade dessa circunstância. Então Jesus vai usar aqui uma circunstância bem interessante. Ele vai chegar e vai dizer assim: olha, havia um homem que tinha 2 filhos, o mais novo e o mais velho. E o mais novo chegou para o pai e disse assim: pai, me dá a minha parte da herança,
Como se dissesse assim: pai, estou de saco cheio, entendeu? Bateu já no teto, não aguento mais. Estou de saco cheio dessa casa, do senhor, do meu irmão, sabe? De quem está aqui? Estou de saco cheio da casa, estou de saco cheio do vaso sanitário dessa casa, estou de saco cheio de tudo. Estou de saco cheio da comida, do tempero, da luz, da cor da parede. Eu estou de saco cheio de tudo. Eu quero ir embora. Eu quero picar a mula. Então, me dá a minha parte que eu tenho direito na herança, ou seja, a minha parte dentro de todos os seus bens. Como aqui se tratava claramente de um pai com 2 filhos, a lei de Israel, lá em Deuteronômio, dizia que quando se tivesse 2 filhos, o mais novo ficava com 1/3 dos bens do pai e o mais velho com 2/3. Era o direito de primogenitura, né? Então o pai dá aquele 1/3, tá, para o seu filho, ele vende tudo. É possível que ele tenha liquidado, porque aquele jovem certamente não tinha cabeça para sair andando com uma ruma de vaca, de carneiro, de bode, que era o que tinha naquele tempo. Ele saiu carregando terra nas costas. Então o pai liquidou o patrimônio, o pai vendeu o patrimônio, deu para ele em dinheiro, em espécie. E ele disse: olha, tchau, tchau, bye, bye, estou de saco cheio, até logo. E aí, gente, eu queria que você entendesse aqui que a ruína não é um ato, a ruína é um processo. E eu queria separar minha mensagem hoje em 2 grandes temas. Primeiro eu quero falar sobre a escadaria da ruína, e queria falar depois sobre a radiografia do recomeço. Eu acho que essas 2 coisas vão nos ajudar a pensar legal sobre a nossa vida hoje, sobre decisões que nós precisamos tomar na nossa vida. A primeira delas eu chamaria de escadaria da ruína. Esse jovem, ele deu 6 passos, está muito claro aqui no texto para mim, e vai ficar claro para vocês, que ele deu 6 passos, o último foi chegar no fundo do poço. Mas o primeiro passo, gente, quando ele olha para o pai e diz assim: me dá minha herança, ou seja, eu quero sair desse relacionamento, eu quero sair desse vínculo, eu quero sair desse ambiente, ele desejou profundamente a autonomia. Olha só, a autonomia é muitas vezes, e deve ser, quando visto de uma maneira saudável, é o que nós desejamos para os nossos filhos. Eu desejo que os meus filhos tenham condição de fazer sua comida, tá? Que eles tenham condição de lavar os pratos da casa, que eles tenham condição de tomar decisões importantes. Essa autonomia é o que eu chamaria autonomia que é necessária para se viver normalmente na vida. Mas o que eu quero falar agora, gente, não é que o desejo por autonomia seja em si um passo de ruína. O problema não é a autonomia, ou a busca pela autonomia, ou crescer autonomamente. É a idolatria da autonomia. É quando eu começo a idolatrar a minha autonomia e tornar a minha autonomia o meu próprio Deus. E o desejo de autonomia, quando ele ultrapassa os limites da normalidade, ele descamba exatamente nessa enfermidade de alma e de espírito. Quando eu digo: olha, eu quero viver a minha própria vida sozinho. Muitos dos erros que nós cometemos na vida é exatamente por essa idolatria da autonomia. A idolatria da autonomia produz muitas vezes pessoas que não ouvem mais ninguém, pessoas que não ouvem conselho de mais ninguém, que acham que toda palavra contrária ao que ela pensa é necessariamente uma agressão, e não um conselho, e não um desejo de que ela se torne melhor, ou de que ela supere certas coisas na vida. Eu quero dizer uma coisa para você: na escadaria da ruína, o primeiro passo é quando você passa a idolatrar a sua autonomia. É quando você chega para a vida, ou chega para quem está ao seu lado, ou chega para Deus e diz: olha, estou de saco cheio, deixa eu guiar a minha própria vida, me dá a minha parte, conversa fiada, não quero mais ouvir, não suporto o cheiro dessa casa, não suporto essa casa, não suporto as pessoas dessa casa, não suporto viver essa vida, eu quero viver sozinho, eu quero desejar a minha autonomia a ponto de idolatrá-la e de torná-la o seu próprio Deus. Então esse é o seu primeiro passo. Agora, há um segundo passo que nos leva, escada abaixo, para a ruína. Primeiro é a idolatria da autonomia, repita comigo: idolatria da autonomia. Segundo, pecar contra os que nós amamos. O que o filho faz aqui, gente, é algo que você só vai entender na profundidade se você conhecer um pouco da cultura da Palestina daquele tempo. Um filho chegar para um pai vivo e pedir parte de sua herança
eu já disse aqui outras vezes, é a mesma coisa que dizer assim, morra. Pedir a herança de um pai vivo, na Palestina dos tempos de Jesus, significava desejar a morte do pai. Porque a herança a gente recebe de quem morreu, né? Sim ou não? Ou pelo menos matar o pai no seu coração. Matar o outro no seu coração. Começar a pecar contra as pessoas que nos amam. Muitas das ruínas, gente, que nós vamos cavando na nossa vida, é quando nós começamos a pecar contra quem mais nos ama. Quando nós começamos a pecar contra o nosso cônjuge, quando a gente diz, 15 anos de casado, 20 anos de casado, eu preciso de uma festinha, eu preciso de uma novidade, eu preciso de autonomia, eu preciso estar sozinho, eu preciso ter a minha própria conta, sabe? E aí a gente começa a pecar contra as pessoas que nos amam. É um segundo passo. E a gente faz isso, às vezes, não é pelo desejo de pecar contra alguém, é exatamente para alimentar o Deus da autonomia. E aí eu começo a pecar contra quem me ama, eu começo a pecar contra os meus pais, eu começo não mais a ouvi-los, eu começo não mais a estar com eles, eu começo não mais a ouvir as pessoas que estão ao meu redor, os meus verdadeiros amigos, porque no final das contas eu não quero ouvir o que eles têm a me dizer, porque se eles não conseguem dizer o que eu quero ouvir, eu não quero ouvir o que eles têm a me dizer. E muita gente tem entrado no buraco, em áreas da vida, primeiro por idolatrar a si mesmo, idolatrar a autonomia. Segundo, por pecar contra as pessoas que amam você. E aí vem um terceiro passo que é terrível. Se você ler aqui o texto de novo comigo, Lucas 15, você vai ler no verso 13 comigo. Vamos ler o verso 13 comigo de Lucas 15. Vamos lá de novo. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo que tinha e foi para uma região que? Distante. Ou seja, ele resolveu romper vínculos e quebrar qualquer possibilidade de comunhão. Ele afastou-se da comunhão. Quando a gente se afasta da comunhão com as pessoas que nós amamos, não só quando pecamos contra elas, mas em um terceiro passo, quando nós nos afastamos da comunhão, da família, do casamento, e eu diria, vou mais longe, da igreja, nós começamos a nos tornar presa fácil. É interessante, gente, quando eu vejo esses filmes aí do National Geographic, que tem aqueles bichinhos, né, que tem aqueles leão, que vão comer aqueles antílopes, né? Não tem assim? A gente fica doidinho para o leão não comer, mas no final ele acaba comendo o antílope. Mas uma coisa bem interessante, uma das primeiras ações do leão é isolar o antílope. Porque ele não consegue atacar o bando, então o que ele faz? Ele isola um. Então ele isola um e corre para um e ele vai para cima daquele um ali. Eu vou dizer uma coisa para vocês, deixa eu falar, talvez Deus esteja falando com alguém aqui. Você que acha que pode viver uma vida cristã autônoma, sozinho, assistindo às mensagens de uma igreja pela internet, não estou falando eventualmente, a gente faltou o culto, está viajando, mas se você acha que pode viver um cristianismo, carreira solo, você é um tolo. Você é um tolo. A pior igreja do mundo, a pior comunidade cristã do mundo é melhor do que a sua solidão. E Deus está falando com gente nessa hora que entrou nessa mentira da pós-modernidade, o chamado sem igreja. Igreja, não, eu quero mais Jesus. Igreja, não, eu quero mais amor. Igreja, não, eu quero mais servir. Olha, deixa de ser tonto. O Senhor nos fez para viver em comunidade. O Senhor nos chamou para viver junto com outras pessoas, doentes ou saudáveis, tristes ou alegres, certas ou erradas, pecadoras ou em processo de correção. Deus não está dizendo que aquela casa era perfeita, Deus não está dizendo que a relação com aquele irmão era perfeita, mas o que a Bíblia vai nos mostrar é que o terceiro passo em direção à ruína é o isolamento.
É quando você se isola, não, agora eu vou gerir. Não, eu fiz essa bobagem, agora eu vou gerir sozinho. Ah, eu entrei nesse problema, agora eu vou resolver isso aqui sozinho. Não, agora eu entrei nessa droga, ninguém sabe. Eu estou fumando maconha, agora eu estou cheirando crack. Eu estou falando isso, aquilo, tudo eu vou resolver isso sozinho. Sabe, eu vou me responsabilizar por tudo isso. Eu vou me isolar, eu vou conseguir, eu tenho força, eu vou conseguir. Escuta, gente, eu conheço essa história. Quando nós deixamos e nos afastamos da comunhão, de pessoas que nos amam, de uma comunidade de fé, que com seus erros e seus acertos, está ali como representante do Senhor na face da terra, para um afiar o outro, e buscar viver e levantar-se do caos, quando você deseja ir para uma região distante. Aqui está dizendo que ele foi para uma região distante, ou seja, eu não quero contato. Eu não quero contato. É como se ele dissesse assim, eu vou para longe, vou bloquear todo mundo no meu WhatsApp. Quero nem ouvir o que eles têm para me dizer, não quero nem ouvir o que eles têm para me corrigir, eu não quero nem ouvir o que eles têm para me aconselhar. Escuta, gente, vamos lá, olha só. A Bíblia diz que a sabedoria da vida está na multidão dos conselhos. E a multidão, ele fala de multidão, é porque ele está dizendo que é na multidão. Vocês sabem que igreja batista, nós somos uma igreja batista, para você que não sabe. Ah, surpresa, eu nem sabia. O povo disse assim, você vai na igreja do Padre Sérgio? Interessante, o Padre Júnior, que é um amigo meu, ele dizia assim, olha, uma vez eu fui pregar no Júnior, não, então quem se chama Pastor Sérgio de Padre Sérgio, está certo. E quem me chama de Pastor Júnior, está certo. Aí ele foi explicar, achei bem interessante. Porque padre é aquele que é o quê? O pai espiritual. Então, prazer, Padre Sérgio, entendeu? E ele dizia, eu também sou pastor, porque eu pastoreio com a palavra, enfim, a gente que inventou esses nomes. Mas nós criamos aqui, em igreja batista é assim, o caba ganhou com um voto pronto, é a maioria decide e ganhou, beleza, eu acho isso muito bonito, isso é bem democrático, mas eu acho que isso não é muito desejo de Deus. Quando Paulo escreve a carta aos Filipenses, quando ele fala para a liderança daquela igreja, ele diz assim, que vocês têm o mesmo pensamento, o mesmo proceder. E nós buscamos nessa comunidade, não é a unanimidade, não é a maioria. A gente busca a unanimidade entre os líderes. A gente senta naquela mesa, bota na mesa a pauta, isso aqui. Se um não sentir paz, vira a página, vamos orar mais. Tem um que tem a capacidade de persuasão maior. Eu sou o cara que persuade, né? Eu chego com as minhas ideias e eu tento vender as minhas ideias. Eu entendo que Deus está falando, mas eles também têm. Muitas vezes eles não, cara, tu está doido, e eles estão certos. Mas a comunhão, através do conselho, de pessoas que nos ajudem, que nos tirem do pó. Gente, às vezes o nosso orgulho é tão grande, talvez a tua ruína tenha uma mãe. Eu não vou dizer nem mãe, tem uma parteira. Talvez a tua ruína tenha sido parida pelo teu orgulho. Talvez a sua ruína seja a consequência do seu orgulho. De você não ouvir ninguém, de você não estar disposto a mudar suas opiniões, de você não estar disposto, sabe, a ser limado pelos outros, pela vida, pela comunhão. Imagina, quantos casamentos não acabam porque o casal resolver sozinho as suas paradas, e quando o leite está derramado e apodrecido na calçada, é que eles vão procurar ajuda. Aí você pergunta, você quer alguém para restaurar o casamento, para fazer a coalhada ou para limpar a calçada? O que é que você deseja? Deixa eu dizer uma coisa para você. A ruína é muitas vezes precedida pela soberba de querer se posicionar em um lugar distante. Então o filho, gente, não só quis o dinheirinho dele para morar no outro bairro, não. Mas, pai, eu venho aqui de 15 em 15 dias. Eu quero distância, porque eu não quero ingerência. Eu não quero ninguém controlando a minha vida. Observa que tudo começa com a idolatria da autonomia. Abre o primeiro livro da Bíblia. O que foi o pecado original? O pecado original foi quando Satanás oferece ao homem e à mulher, olha, Deus está dizendo que vocês não podem comer isso aqui, né?
Mas olha, Deus é um tonto. Porque Ele sabe que se vocês comerem isso, vocês vão ver e seus olhos vão ser abertos e vocês vão ser iguais a Deus. Quem é igual a Deus não precisa de Deus. O pecado original que o povo disse foi o sexo, foi a maçã, foi a cereja. Não tem nada a ver. Deus fez o sexo para ser usufruído na constância do casamento monogâmico, heterossexual. O problema lá do Éden foi a idolatria da autonomia. E talvez muitas coisas que estão acontecendo na nossa vida hoje sejam fruto da idolatria da nossa autonomia. Eu quero isso aqui, eu vou por aqui, eu não ouço ninguém, tá, pá. Olha o degrau da ruína. Primeiro, idolatria da autonomia. Segundo, o que é que ele faz, gente? Ele peca contra os que o amam. Aí depois ele faz mais o quê? Depois de pecar contra os que o amam. Ele se afasta da comunhão. Deixa eu dizer uma coisa para você, rapaz, volte para casa, rapaz. Volte para casa e escolha uma igreja para você ser parte. Você está parecendo carteiro. Entregando recadinho de porta em porta. Seja alguém parte do corpo de Cristo. Procure a comunidade. Essa não, que essa é muito ruim. Vá para outra. Mas vá. Viva a dinâmica do Evangelho, viva a dinâmica da prestação de contas, viva a dinâmica de ser corrigido, viva a dinâmica de corrigir. O quarto passo é quando a Bíblia diz aqui, gente, que vocês leram comigo. Abra aqui comigo, vamos lá. No verso 13. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo que tinha e foi para uma região distante. E lá fez o quê? Desperdiçou o quê, gente? Os seus bens vivendo irresponsavelmente. Esse é o quarto passo. É quando eu começo a viver irresponsavelmente. Quando eu começo a perder a noção de certo, de errado, de justo, de injusto. Tem gente aqui nesse auditório, tenho certeza hoje, que achou que o caminho da sonegação, ou o caminho da propina, o caminho mais fácil, da porta larga, era o caminho do sucesso. Quem diria que Maluf um dia ia ser preso? Maluf já roubava quando era criança. É sério, pô. E ele está sendo preso agora depois de quantos anos? 30? Escuta. Quando nós idolatramos a autonomia, quando nós pecamos contra quem nos ama, quando nós vivemos irresponsavelmente, nos afastamos da comunhão e vivemos irresponsavelmente, nós agora assinamos o atestado da nossa queda. Ele começou a gastar. Nesse texto que eu estou lendo, quando o narrador diz que ele gastou irresponsavelmente, não está claro que ele gastou com o quê. Mas se você ler o resto da carta, se você ler o resto do capítulo, você vai ver que o irmão mais velho, lá na frente, quando ele vai voltar para casa, o irmão mais velho diz: mas pai, como é que tu recebe um cabo safado desse? O cabo gastou tudo com as prostitutas. Ele gastou com prostituta. É interessante, né, gente? Nós somos tão evoluídos. Olha a comparação que eu vou fazer. Nós somos tão inteligentes, né? Científico. Somos todo touch. Nuvem. Tecnologia. É assopro. É senha com zói. Nós somos massa, né? Mas a gente cai, hoje continua caindo com as mesmas coisas daquele tempo. O que é que destrói hoje uma vida e a sanidade de alguém? Vou dizer algumas coisas, ó. Mulher, prostituição, bebida, droga. E eu vou dizer um que destrói casamento, conta, o diabo. Vaidade. Tem gente que está me assistindo aqui. Tem gente que está me ouvindo aqui, está ouvindo em casa. Que é empregado, seu patrão se chama Visa Master. Por quê? Porque você tem que vir com a roupa nova todo mês para a igreja, toda semana você tem que estar com a roupa nova, então você tem que comprar aquela roupa nova. Ninguém pode lhe ver com roupa repetida. Esses conceitos que a gente vai dizendo, é assim, eu preciso comprar, eu preciso ter um carro novo. Os irmãos, o que é que os irmãos vão dizer? Meu carro, 2016, final do ano, 16, 17, 2 cabeças.
Tem que trocar pelo menos as cabeças agora, 17, 18. Gente, escuta. Vaidade, orgulho, prostituição, vício, vai continuar derrubando homens e mulheres enquanto o mundo for mundo. Destruindo relacionamento, destruindo vida financeira, produzindo ansiedade, medos, angústias, ruína. Agora, para completar, ele não só viveu irresponsavelmente. A Bíblia diz que houve uma grande fome naquela região, depois que ele estava liso, batendo. Conhece aquela comparação de Liseu, que eu já disse aqui? Quem pode dizer? Liso como? Liso feito pitomba, na boca de banguelo, gripado. Então o cidadão perdeu tudo. E para completar, gente, quando ele acabou de gastar com as mulheres, com os amigos, com as festas, com as farras, ele olhou e disse: eu vou pelo menos arrumar um lugar para eu trabalhar, para eu fazer mais dinheiro. Aí vem uma fome na terra, crise. A Bíblia diz que ele ficou, então ele não foi previdente, ele não fez o que? Depósitos emocionais, financeiros na vida dele, que acabaram lá no futuro, quando ele foi sacar, não tinha mais nada. Dizem que o casamento é como uma conta bancária, né, gente? Quem é casado aqui? Teu casamento, eu vou usar 3 opções. Teu casamento está no saldo positivo, teu casamento está zerado, teu casamento já comeu especial, ou teu casamento já está em penhora. Viver sabiamente, não se dar à ruína, é viver precavidamente. Você tem que fazer depósitos. Quando Samara, por exemplo, está convidando a igreja para cuidar do corpo, ela está dizendo o seguinte: olha, deposita, se acredita de saúde agora, que você vai poder precisar amanhã. Trata bem a tua mulher hoje, que você vai precisar sacar amanhã. Aliás, você vai poder sacar amanhã. Ou depois da manhã, às vezes demora um pouquinho. Mas rende. Por que tem muita ruína familiar? Porque o pai e a mãe passaram a vida criando o filho feito batata, e o único crédito que colocaram na vida dos filhos foram bens e coisas, e lá na frente não tiveram crédito para tratar de coisas mais importantes. Outro passo final para a ruína é exatamente isso, é não se precaver para o tempo de crise. E o último você já sabe, né, gente? Ele foi para onde, gente? Foi para onde? Tem gente dizendo assim: ô pastor, a pregação é sobre recomeço ou sobre queda? Porque tu está falando aí, ó, faz bem 20 minutos e não sai. Calma, vai chegar. Já cheguei. Já chegou. Ele foi parar no fundo do poço. Qual foi o fundo do poço daquele jovem? Ele foi cuidar de porcos. E não podia comer a comida que o porco comia. Agora veja bem, isso para você, quem gosta de carne de porco, bacon, oh meu Deus, o cheirinho do bacon. Para você diz assim: rapaz, não é tão ruim não, tá com uns porquinhos lá, né? É uma maravilha. Agora, a Bíblia, você só vai entender se você entrar dentro do negócio. Jesus era judeu, estava falando para uma plateia judaica, e aquela família era de judeus. Para judeu, porco é um animal impuro. Tocar num porco é tornar-se impuro. Cuidar de porco é um passo abaixo do chão, e desejar comer o que o porco come e não comer é o cúmulo de quê, gente? Da derrota emocional, pessoal, nacional, espiritual, religiosa. Esse é o fundo do poço. Agora vamos começar a série. Eu quero falar agora da radiografia do recomeço. E eu espero que você tome posse disso agora na sua vida. Se você ler no verso 17, o que é que você vai ver? A radiografia do recomeço, Samara estava dizendo no carro, essa radiografia é quando o cabo cai no chão, né? Assim, ó, plaf, estalado, assim, ó. Aí Deus passa o scan, a radiografia do recomeço.
Agora, como é que ele recomeçou? A primeira coisa que nós vemos no verso 17, está o que, gente, aqui no verso 17, capítulo 15? Caindo em si. Ele disse o quê? Quantos empregados o meu pai tem comida de sobra, e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para o meu pai e lhe direi: pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. A seguir levantou-se e foi para o seu pai. Primeiro passo na restauração e no recomeço. Primeiro passo: adote novas formas de pensamento sobre você e sobre a sua vida. O que é cair em si, gente? Cair em si, gente, é aquele eureka, achei, é aquela luzinha. Poxa, eu preciso me avaliar, eu preciso me analisar, eu preciso analisar o lugar onde eu cheguei, eu preciso olhar para mim, preciso olhar no espelho. Que tonto eu sou, que imbecil eu fui, que idiota eu tenho sido. Me perdoem a dureza da palavra. Mas aquele jovem teve o quê? Uma transformação de mente. A mente dele mudou. Ele começou a enxergar de um jeito que não enxergava antes. Às vezes a solução para o seu recomeço está mais perto do que o que você pensa. Mas para isso você tem que mudar os seus padrões de pensamento. Você tem que ver a vida com outros olhos. Você tem que começar a enxergar como outras possibilidades. Talvez desejando chegar no céu ou chegar no topo da montanha, você caiu aonde? Você caiu no buraco da dor. Talvez agora chegar no topo da montanha não seja mais possível. Talvez não seja possível voltar ao status quo anterior. Mas é possível ir para um meio termo. Olha a conclusão que aquele jovem chegou. Poxa, eu não posso mais ser filho porque eu mesmo me deserdei. Eu me deserdei e fiquei com herança. Olha que coisa. Eu pequei contra o meu pai, eu pequei contra a minha família, eu abandonei a comunhão. Eu idolatrei minha autonomia, o meu pai me deu o que eu tinha direito. Ele sabia, na circunstância em que ele estava, que naturalmente chegar agora para o pai e dizer: papai, voltei. O que era normal se esperar de uma atitude dessa? Meu filho, quem é você? Como é que você está me chamando de pai? Você fala com defunto? Porque você me matou já. Você me matou, eu já dei a sua herança, você já me matou. E ele, quando cai em si, gente, ele começa a desenvolver novos padrões de pensamento. A Bíblia diz lá em Romanos 12, que nós não podemos nos conformar com esse tempo, mas nós precisamos nos deixar o quê? Transformar pela renovação do nosso entendimento. Deus talvez esteja te querendo mostrar coisas novas, que não são exatamente a que você vem construindo na sua vida até hoje. Te dando novas ideias, novos rumos, novas estratégias. Peça a Ele, diga: Senhor, me faz cair em mim. Mas enquanto você estiver sentado na pocilga, dando comida para o porco e achando a vida ruim, e tiver sido consumido pelo orgulho de levantar-se, reconhecer o seu erro e voltar atrás, você vai continuar na pocilga. Deus tem coisa linda para fazer na nossa vida. Mas enquanto nós não mudarmos a nossa maneira de pensar sobre quem nós somos, o que Deus quer para nós e as dádivas que Ele tem para a nossa vida, enquanto você caminhar, gente, enquanto você achar que vida é estar fumando maconha, cheirando crack, tomando cachaça, saindo com mulher, gastando dinheiro, enquanto o seu padrão de pensamento for esse, você vai viver de pocilga em pocilga. Enquanto você continuar achando que para você ser feliz, você vai ter que ser rico, ganhar rios de dinheiro. Ah não, eu só quero um emprego se for aquele emprego. Porque eu não sou uma pessoa, entendeu? Eu não sou a pessoa para estar ganhando 1.500 conto. Sou formado, eu quero ganhar 10 mil. Talvez seja a sua maneira de pensar sobre si mesmo, às vezes elevada demais, que tem impedido que o novo surja no seu caminho, no seu coração, que Deus produza um recomeço. Enquanto você continuar olhando para o seu casamento apenas pelo prisma da lembrança, da dor e do passado, e não das possibilidades restauradoras de Deus, você vai continuar na pocilga. Ele caiu em si, gente. Quando ele caiu em si, ele não teve a ideia: agora eu sei o que é que eu vou fazer.
cair em mim, vou dar um somebody love no meu irmão. Ele é mais velho, ele ganhou 2/3, eu ganhei 1/3. Eu vou dizer que é uma nova legislação de direitos humanos, entendeu? Que diz que cada um, essa história do mais velho ganhar 2/3, não pode, porque ele é filho igual a eu. Então eu vou dizer, meu irmão, tu fica com 1/3, eu gastei o meu 1/3, o teu outro terço, a gente divide por 2, entendeu? E cada um fica com a metade do terço. Não. Ele enxergou um caminho simples, ele enxergou um caminho possível e ele usou a inteligência. Foi que ele pensou, poxa, quantos empregados do meu pai estão comendo bem, sendo bem tratados, carteira assinada, FGTS, hora extra, direito a seguro-desemprego, auxílio-doença, e eu estou aqui cuidando de porco. Eu não posso ser mais filho dele, mas eu vou atrás de um emprego na casa do meu próprio pai. Mude seus padrões de pensamento. Não espere para ver o recomeço na sua vida quando você voltar para o topo de onde você caiu. Talvez Deus tenha uma casinha no meio da subida da montanha, um lugar de paz, um lugar de recomeço, um lugar de renovo. E para isso você precisa de humildade. Amém, igreja? Então vamos lá. Então, o primeiro passo, repita comigo. Eu preciso adotar novas formas de pensamento. A segunda coisa que nós vemos no texto é que ele vai dizer agora no verso 18. Depois que ele cai em si, leia comigo o verso 18. O que é que ele diz no verso 18? Eu me porei a caminho e voltarei para o meu pai. E lhe direi, pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. A seguir, veja bem, eu voltarei, olha, duas coisas que ele diz assim, eu voltarei e direi. Estão vendo esses dois verbos aqui, voltar e dizer? Eu voltarei e direi, pai, pequei contra o céu e contra ti. A segunda etapa, gente, na radiografia do recomeço, é que você precisa adotar novas formas de pensamento, novas possibilidades que estejam ao seu redor. E segundo, tome decisões corajosas. É difícil tomar esse tipo de decisão, sim ou não, irmãos? Voltar de cabeça baixa é ruim, não é não? Como diz, voltar com o rabo entre as pernas é ruim demais, não é não? Imagina tu, camarada, olha para mim, tu que estragou tua família todinha, entendeu? E Deus está falando contigo assim, está te dando uma agonia. Tu chegar assim, oh minha mulher, me perdoe. Oh meus filhos, me perdoe. Perdoe, estou aqui acabado, perdi tudo, aquela sirigaita me abandonou. Mas eu quero recomeçar. Quero recomeçar. Não tenha medo de andar com o rabo entre as pernas, não. Ruim é o diabo cortar seu rabo, você ficar cotó. Volte com o rabo entre as pernas. Deus quer que você recomece, talvez você precise voltar com o rabo entre as pernas. E o que é que Satanás faz na vida da gente? Não tem mais jeito não, tá vendo? Fica aí, rapaz. Fica aí, rapaz. É perda de tempo. Volte com o rabo entre as pernas. Recomece. Tem vergonha não? Estava estudando para aquele concurso, não era? Todo mundo achava que você ia passar? Meu Deus, como é que vão me ver de novo no cursinho? Volte com o rabo entre as pernas. Eita que Deus está falando, aleluia. Volte com o rabo entre as pernas. Faliu. Está precisando recomeçar do começo. Você vendia carro, agora não tem mais como vender carro. Tinha uma boutique. Abra uma loja na Sulanca. Volte com o rabo entre as pernas, rapaz. Coma o orgulho. Às vezes o Senhor está querendo reconstruir a vida da gente a partir de novas percepções da realidade. O bom é que Deus nos permite voltar. É esse o terceiro passo. Primeiro, novas formas de pensamento. Segundo, decisões corajosas. Quando ele diz, eu me porei a caminho, direi ao meu pai, pequei contra o céu e contra ti. Que decisão corajosa você precisa tomar hoje? Olha para mim.
Que decisão corajosa você precisa tomar hoje? Que decisão corajosa você vai precisar tomar hoje para recomeçar? Deus está falando com você. O Espírito Santo está falando com você. Que decisão corajosa você precisa tomar hoje? O que é que precisa ser abandonado hoje? O que é que precisa ser deixado hoje? E finalmente, rapaz, essa época é a época das agendas, né? Nunca se vende tanta agenda como em janeiro. Vou fazer isso, isso aqui. Minha decisão é essa aqui. Aí fica só lá na decisão. Ele não só disse que ia se levantar e falar com o pai. Ele se levantou e vai falar com o pai. Ele levantou, ele foi. O terceiro passo na radiografia do recomeço é transformar decisões inteligentes em ações contínuas. Ações contínuas, é levantar mesmo. Eu vou lá, vou falar com meu pai, não sei o que me espera, vou pedir um emprego a ele, não sei o que ele vai fazer, mas eu vou lá, porque eu sei que ele vai me dar pelo menos um emprego. Gente, eu quero dizer uma coisa para vocês. Eu disse agora há pouco, que bom que Deus nos permite retornar. Que bom que Deus nos permite refazer. Que bom que Deus nos perdoa. Que bom que Deus nos lava. Que bom que Deus nos cura. Que bom que Deus nos liberta e nos põe a caminho de novo. Aleluia. Em junho desse ano, foi maio, presta atenção. Do ano passado, perdão. Ainda estou no ano passado. A imprensa divulgou o caso de um jovem, um adolescente de 17 anos, que foi tentar roubar uma bicicleta. Ele foi pego pelo dono da bicicleta. O dono da bicicleta, junto com um amigo, o colocaram numa cadeira. E esse cara, que era o dono da bicicleta, o amigo do dono da bicicleta, era tatuador profissional. E tem um filme gravado que ele é muito penoso, quando ele começa a dizer assim: você vai me pedir agora para eu fazer a sua tatuagem. Qual é a tatuagem que você quer que eu faça na sua testa? Ele, ladrão. Ladrão? É só ladrão? Ladrão. E está lá aquele jovem. E aqui eu não estou defendendo o que ele errou, o que ele fez. Acho que tem que ter medidas socioeducativas. Eu acho que temos que endurecer o sistema para que se tenha certeza de que se cumpre pena nesse país. O rico e o pobre, especialmente o rico. Mas eu quero entrar na perspectiva de como a vida às vezes faz conosco. Eles pegaram aquele jovem, trêmulo, e ele escreveu na testa do jovem a seguinte frase: eu sou ladrão e vacilão. Um dos maiores objetivos dos inimigos do recomeço, que podem ser você mesmo, seu coração, mas o reino das trevas também, é nos marcar para sempre e nós sermos identificados, não por nossas tentativas de acertar, mas pelos erros que nós cometemos lá atrás. Aquela mulher que estava para ser apedrejada, ela carregava, não escrito na testa no sentido literal, mas escrito na testa no sentido social, existencial: ali vai uma prostituta, destruidora de lares. Os nossos pecados deixam marcas em nós. Elas existem, e às vezes a gente olha no espelho. E um dos grandes obstáculos para o recomeço é que quando nós nos olhamos no espelho, nós dizemos: nós somos assim mesmo. Ladrão, vacilão, pornógrafo, drogado, viciado, violento, assassino, corrupto. O que está escrito na testa desse jovem certamente é o que a vida, de alguma maneira, escreveu nas nossas histórias. Talvez na sua testa esteja muito claro, em letras garrafais,
que você, a sua alma, consegue enxergar uma frase muito forte: abusada sexualmente. Abusado sexualmente. Eu abortei meu filho. Eu desonrei meus pais. Eu destruí meu casamento. Ficar com essa foto é ficar com um retrato de quem nós somos naturalmente. Mentirosos, muitas vezes. Orgulhosos, muitas vezes. Adúlteros, muitas vezes. Pornográficos, muitas vezes. Isso aconteceu ano passado. Alguém compadeceu-se desse adolescente, viciado em crack, estava roubando aquela bicicleta para manter o vício do crack. Nós sabemos o que é isso, porque já cuidamos de mais de 600 homens nessa igreja com esse mesmo problema. Nós sabemos muito bem o que é isso. E, através de uma cirurgia que é muito cara, a laser, removeu isso da testa dele. Ele foi enviado para um centro de tratamento de dependentes químicos. E agora, na virada do ano, Juan expressou publicamente sua fé em Jesus Cristo e foi batizado nas águas. Um amigo, pastor em São Paulo, escreveu o seguinte sobre isso. Eu vi isso ontem, fiquei extremamente comovido com o que Deus fez na vida desse jovem. E ele conta um pouco em um post. Ele diz assim: em junho do ano passado, usei esse espaço para falar sobre um rapaz que teve os dizeres "sou ladrão e vacilão" tatuados em sua testa após tentar roubar uma bicicleta. O caso que nos fez pensar na possibilidade de termos nossos pecados escritos no nosso próprio rosto. Agora nos lembra da graça salvadora do Evangelho. Na virada do ano, o jovem Juan, já com a tatuagem removida e em uma clínica para tratamento de dependentes químicos, tomou a decisão de se batizar, declarando sua fé em Jesus e recomeçando com uma oportunidade que nunca teve até aqui. O rapaz conheceu aquele, aleluia, o rapaz conheceu aquele que não apaga apenas as marcas aparentes do nosso ser, mas também aquelas que estão no nosso íntimo, no nosso coração. O Deus que é Pai, que acolhe quando nós voltamos, que não aplaude apedrejamentos, que não nos trata de acordo com os nossos vacilos, foi Ele que Juan conheceu. Repito o que disse naquele dia aos zelosos religiosos de plantão, que eu chamaria de inimigos do recomeço. E também àqueles que aplaudiam a agressão pública feita ao rapaz. E ele encerra o post dizendo o seguinte: quem não tiver pecados, que tatue a primeira testa. Estamos aqui porque o nosso Deus, ao mínimo sinal de arrependimento no coração do seu filho, da sua filha,
Ele se põe a caminho para nos abraçar e para restaurar a nossa honra. Não há nenhuma circunstância da sua vida no passado que esteja longe do alcance da graça salvadora de Jesus. Não há nada que tenha acontecido no seu passado até hoje, suas ruínas, suas quedas, que o Senhor não esteja disposto a apagar o seu passado, abraçar-te de novo como filho, restaurando a tua honra, devolvendo as tuas vestes, te dando um anel de honra e festejando e celebrando contigo. O nosso Deus é um Deus de recomeços. É um Deus de reconstrução, é um Deus que faz novas todas as coisas, é o Deus que levanta o cansado, que acolhe o abatido, que sustenta o oprimido, que ajuda o que não consegue enxergar, é aquele que nos ama, que nos escolhe, que nos acolhe, é aquele que nos conduz, é aquele que tem um plano perfeito para o nosso futuro. É aquele que olha para as marcas do nosso passado e nos dá um futuro em branco, para que novas histórias sejam reconstruídas. Deus quer mudar o rumo dos teus dias, o rumo da tua vida, te trazer de volta para perto, te trazer de volta para casa, porque Ele é o Senhor dos novos começos, é o Senhor dos recomeços. A Ele seja a honra, a glória, o louvor e a exaltação pelos séculos dos séculos. Amém, amém e amém.